O empreendedorismo é mola propulsora do desenvolvimento em toda a sociedade de livre mercado. Ele se manifesta na transformação de ideias em produtos, na criação de novos negócios e na geração de trabalho e renda. Hoje o Brasil tem mais de 7 milhões de empresas que mobilizam um grande contingente de pessoas e de capitais. 99% delas se enquadra na dimensão micro e pequenas empresas. Esse universo, que gera 51,6% de empregos com carteira assinada e que é responsável por 20% do PIB nacional, assume papel estratégico na economia brasileira. A promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, com a instituição do Simples Nacional, trouxe diversos benefícios para o segmento. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado. Além de reduzir a carga tributária, facilitou os processos de gestão para milhões de empresas de pequeno porte em diversos setores. Mas nem todos, porque a lei, criada em 2006, definiu uma série de regras para o enquadramento das micro e pequenas empresas no regime simplificado. Hoje estão excluídas do Simples Nacional algumas categorias que são bem importantes ao sistema. Então, por exemplo, nós temos algumas transportadoras que estão excluídas, nós temos atividades como os designers que estão excluídas. É importante que algumas categorias sejam incluídas na categoria de micro e pequena empresa. Algumas atividades que ainda não constam nessa legislação precisam desse tipo de tratamento, como representante comercial, que na verdade, na prática, é hoje uma grande dificuldade para os empresários que dependem desse tipo de profissional e para o profissional que executa o trabalho, porque os custos como autônomo ficam muito elevados, inviabilizando a sua atividade. Então nós temos, por exemplo, várias categorias que têm de forma justa pleiteado a possibilidade de serem aderentes ao Simples. Isso tem sido negado pelo governo. Isso é uma injustiça que nós temos que corrigir e temos que aproveitar esse momento agora para fazer essa correção. Ora, se a Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, todas as empresas brasileiras têm que ser tratadas de forma equânime. Primeiro, a gente tem que reconhecer que houve um avanço nos últimos anos. A gente melhorou o ambiente legal com a consolidação do Super Simples, menos tributo, menos burocracia, estímulo às compras governamentais. Mas, evidentemente, a gente quer mais. O mundo mudou, a agenda do país mudou e a gente quer avançar ainda mais. E para alavancar ainda mais, estão sendo realizadas audiências públicas em 10 cidades brasileiras com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento do projeto de lei complementar número 237, que tramita na Câmara dos Deputados e altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Aqui no Estado, numa articulação entre o presidente da FEComércio Santa Catarina, Bruno Breithaupt, e o deputado federal Jorginho Melo, foi realizado um seminário sobre as alterações do Estatuto da Microempresa. Através de uma solicitação e interferência do nosso deputado Jorginho Melo, junto com a Federação do Comércio, nós estendemos convite para todas as federações e, enfim, para todas aquelas entidades que, de alguma forma, representam as pequenas e microempresas, ainda mais porque o interesse nosso é de que essas micro e pequenas empresas, que é o nosso DNA, de que amanhã ou depois sejam médias e grandes empresas, a exemplo do que já aconteceram com muitas empresas aqui no nosso estado. Então, eu acho que é uma responsabilidade e uma possibilidade de nós discutirmos a modernização do Estatuto do Simples Nacional, dando a nossa colaboração também com relação a esse assunto. O presidente Bruno, que é o presidente da FEComércio, é o anfitrião, está aqui conosco o doutor Glauco, está todos os presidentes de federações, mas estamos fazendo na sede da FEComércio para demonstrar de fato e de direito o prestigiamento a esses empreendedores, a esses desbravadores, a esses heróis que ficam superando todos os dias, sendo micro e pequeno empresário no Brasil.
o Estatuto da Microempresa foi aprovado em 2006, pela lei, ele levou o número de 123. Alteramos eles em 2011 já. Eu tive o privilégio de ser relator na Comissão de Justiça. E como coordenador em Santa Catarina, que em cada estado tem um coordenador. E eu tenho o privilégio de ser coordenador em Santa Catarina, desse segmento. O que nós estamos fazendo aqui? Com a presença do ministro, está hoje o presidente Luiz Carlos Barreto, que é o presidente do SEBRAE Nacional, que representa o ministro Afif. E nós estamos fazendo aqui. Por quê? Chamando as federações, sindicato, empresário, forças vivas, lideranças, para que a gente consiga reformar de novo. Porque esse estatuto, ele precisa, no máximo cada 2 anos, ser reformulado, ser adaptado, ser reconsiderado. Por exemplo, tem muitos segmentos que desejam participar. Segmento de advogados, dentista, corretores, representantes comerciais, fisioterapeutas, enfim, diversas profissões que também querem fazer parte do Super Simples. E muitas vezes o governo fecha a porta para eles, porque não sabe quanto é que ele vai, com quanto ele vai contribuir, quanto é que ele vai pagar. E nós estamos nessa luta, nesta peleia, para conseguir com que muitas outras profissões, outros segmentos da sociedade também possam fazer parte. Temas como a inclusão de outras categorias no Simples Nacional, revisão do teto, substituição tributária, Simples Trabalhista e representatividade das micro e pequenas empresas foram abordados no evento e constam do documento distribuído pela Federação para os parlamentares que integram a Comissão Especial de Reforma do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Exatamente. Essa comissão especial que foi constituída para proferir o parecer a esse projeto de lei complementar vai atualizar a lei do Simples Nacional e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O projeto já é um avanço em relação à legislação atual, mas nós temos algumas sugestões, como é o caso da criação de um Simples Trabalhista. Nós temos que tratar diferentemente os desiguais. O Simples Trabalhista seria, acho que, um bom avanço. Permitir que as empresas possam também se utilizar dos benefícios fiscais que hoje não é permitido às micro e pequenas empresas, como é o caso, por exemplo, da aquisição de equipamentos, máquinas para a operação dos seus negócios. Outra questão importante é o período de transição. A legislação atual praticamente obriga as micro e pequenas empresas a não crescer, são proibidas de crescer. Ora, nós criamos o Simples para que as empresas pudessem se desenvolver e crescer. E aquelas que conseguem se desenvolver e crescer e ultrapassam o limite, elas saem do céu para o inferno. Porque elas saem desta forma diferenciada de tributação, que é o Simples, e caem no lucro real ou no lucro presumido no dia seguinte, e aí é insuportável a carga de tributos e de impostos que elas têm que pagar, e elas acabam então regredindo. A gente costuma brincar que é a morte súbita. Chegou ali, não para. A gente tem que trabalhar muito fortemente o regime de transição. Quer dizer, acho que a gente tem que pensar, e o Congresso, o ministro Afif Domingos, que agora está desenvolvendo essa atividade, tem que pensar num regime de transição. Uma atualização dos limites de inclusão. Nós fizemos uma importante atualização, sair de 2.400 o teto máximo para 3.600. Mas já podemos pensar em um novo teto para incluir mais empresas e dar competitividade àquelas que estão próximas da faixa superior. Esses são os valores de enquadramento das empresas no Simples, atualmente em vigor. Microempreendedor individual, receita bruta anual de até R$60 mil. Microempresa, receita bruta anual até R$360 mil. Empresa de pequeno porte, receita bruta anual entre R$360 mil e R$3.600.000. Então nós estamos propondo que haja um período de transição e que nesse período as empresas possam gradativamente trocando de porte, de micro e pequena para médio e grande portes. E também a gente julga necessário aumentar o nosso teto hoje, que está em 3.600.000, já está defasado. E também brigamos por uma condição de que a lei possa prever
o gatilho automático, ou seja, todo ano não haver a necessidade de se alterar por meio de lei. Ela já está prevista em lei e todo ano, com base no crescimento do PIB, mais algum percentual, alguma média que vamos achar em cima da inflação, já se reajusta a tabela automaticamente. É a mesma premissa que a gente utiliza para as pessoas físicas também, que o governo nos últimos anos ele vem aumentando, apesar de um percentual muito inferior à inflação, mas vem dando um gatilho pequeno, mas de aumento. Então, nós também estamos brigando por isso, vamos aí levar essas considerações que julgamos ser pertinentes.